Quando o calor invade o lar, há segredos simples no ar, soluções antigas, ideias atuais, conforto natural, sem gastos brutais. Curta, compartilhe e fique até o final. O detalhe escondido é feito para vocês. Pois é, chega aquela época do ano. O verão bate na porta e com ele aquele calorão que não dá sossego. E a primeira reação de quase todo mundo é correr para o controle do ar-condicionado, não é mesmo? Mas e se a gente te contasse que existem formas de se refrescar, algumas com milhares de anos de idade e outras super simples, que não acabam com o bolso nem com o planeta? Para a gente começar a entender o tamanho do desafio, vamos pensar nesse número aqui: 20%. Parece muito, né? E é. Essa é a fatia de toda a eletricidade consumida no mundo que vai só para ligar aparelhos de ar-condicionado. É isso mesmo, 1/5 de toda a energia do planeta. E isso leva a gente para uma pergunta que é o X da questão. Se o mundo está ficando mais quente e a gente precisa se refrescar, como fazer isso sem piorar ainda mais a situação? É um paradoxo, mas talvez a resposta esteja em pensar diferente. E aqui a gente entra de cabeça no que chamam de dilema do ar-condicionado. Porque, claro, ele é uma invenção fantástica, salva a gente naqueles dias insuportáveis. O problema é que o uso em massa dele cria um ciclo vicioso. Para se refrescar, a gente gasta uma energia danada que, no fim das contas, ajuda a esquentar ainda mais o planeta. Mas e se a solução não estiver em inventar algo novo? E sim em redescobrir a genialidade de quem veio antes da gente? Civilizações antigas, que viviam em alguns dos lugares mais quentes da Terra, criaram métodos inacreditáveis para ficar no fresco, sem usar nenhum pingo de eletricidade. Então, dê uma olhada nisso aqui, o Bajir, ou captador de vento persa. Lá em cidades no meio do deserto, como Yazd no Irã, essas torres estão de pé há séculos. Elas são muito mais que bonitas. São uma engenharia genial pensada para literalmente pescar o vento e levar a brisa para dentro de casa. E o funcionamento? É de uma simplicidade brilhante. Pura física. O vento entra lá no topo da torre. Como o ar frio é mais pesado, ele desce. E ao descer, ele empurra o ar quente que estava dentro de casa para cima, que acaba saindo por outra abertura. É um ar-condicionado natural perfeito. E a criatividade não parava por aí não. Conheçam o Zir, que é basicamente uma geladeira que não precisa de tomada. Usado há milênios no norte da África, na Índia, é uma solução incrível, feita só com 2 potes de barro e um pouco de areia molhada. O princípio aqui é o mesmo do nosso suor. Sabe quando o suor evapora e a gente sente um frescor na pele? É isso. A água na areia entre os potes vai evaporando aos pouquinhos, e nesse processo rouba o calor do pote de dentro. O resultado? Frutas e legumes que duram semanas, em vez de poucos dias. Bom, tudo isso pode até parecer mágica, mas não tem nada de sobrenatural. É ciência pura e aplicada da forma mais inteligente possível. Vamos entender rapidinho os princípios que fazem essas invenções funcionarem tão bem. No fundo, tudo se resume a 3 estratégias principais. A primeira é o resfriamento por evaporação, que é o truque da água que rouba calor. A segunda é a reflexão solar. Superfícies claras, como uma parede branca, simplesmente batem o sol de volta. E a terceira é a boa e velha ventilação, que usa o próprio ar para levar o calor embora. E quando a gente fala de ventilação, tem 2 tipos básicos. A ventilação cruzada, que é aquele ventinho gostoso que a gente sente quando abre a janela da sala e da cozinha, e o efeito chaminé, que é o mesmo princípio do baldir. O ar quente sobe, sai por cima e puxa o ar mais frio para entrar por baixo. Certo. Tudo isso é muito interessante, mas como a gente traz essa sabedoria toda para nossa casa, para o nosso dia a dia? Pois é, agora vem a parte prática, com truques modernos que qualquer um pode testar. Que tal essa? Usar caixas de leite para refrescar a casa. Parece estranho, né? Mas olha, funciona. Um teste bem simples mostrou que uma telha debaixo do sol forte chegou a 41 graus. A mesma telha, só que protegida com uma manta feita de caixas de leite, ficou em 29,5 graus. É uma diferença de mais de 10 graus. E a explicação está na própria caixa. Aquele lado de dentro, que é aluminizado, ele reflete o calor, que é a tal da radiação infravermelha. E o resto da caixa, o papelão e o plástico, servem como isolante. É uma solução super barata e, como a gente viu, muito eficiente. Outro truque genial é turbinar o ventilador. O pulo do gato é colocar uma toalha úmida atrás dele, não na frente. Por quê? Porque assim o ventilador vai puxar o ar que acabou de ser resfriado pela água evaporando da toalha. O resultado é uma brisa bem mais fresca e agradável. E a diferença no bolso e para o planeta é absurda. Um ventilador gasta ali entre 30 e 120 watts.
Já um ar-condicionado pode passar de 2.000 watts. Ou seja, usar esse truque simples pode ser até 17 vezes mais econômico. É muita coisa. As janelas são as grandes portas de entrada do calor. Então a cortina certa faz milagre. As do tipo blackout são campeãs em bloquear o calor, mas deixam o ambiente escuro. Outra opção são as honeycomb, que criam uma camada de ar isolante. E a regra de ouro é sempre lembrar: tecidos claros refletem o sol, tecidos escuros absorvem. E se desse para simplesmente pintar o calor para fora de casa? Pois é, isso existe. É a tinta térmica. Ela foi criada pela NASA para proteger as naves espaciais e usa umas microesferas de cerâmica para refletir o sol. Passar essa tinta no telhado e nas paredes pode diminuir a temperatura lá dentro em até 35%. Impressionante, né? E todos esses exemplos levantam uma ideia muito poderosa. Talvez o futuro do nosso conforto não dependa de máquinas mais e mais potentes, mas sim de um design mais inteligente, passivo. Um design que aprende a trabalhar junto com a natureza em vez de lutar contra ela. Para a gente ter uma ideia do poder disso na prática, olha só esse número: 16 graus Celsius. Essa foi a diferença de temperatura entre o lado de fora e o lado de dentro do centro de visitantes do Parque Nacional de Zion, nos Estados Unidos. O prédio foi todo inspirado naqueles captadores de vento persas e praticamente não precisa de ar-condicionado. E essas ideias já estão virando coisa grande. Em Nova York, por exemplo, existe um programa chamado Telhados Frios, que incentiva todo mundo a pintar os telhados de branco. É uma atitude simples que, feita em larga escala, ajuda a cidade inteira a gastar menos energia e a combater as famosas ilhas de calor. No fim das contas, a gente chega ao ponto principal, que foi muito bem resumido por esse pesquisador. A tecnologia muitas vezes já existe, e é até antiga. O que precisa mudar de verdade é a nossa mentalidade. É a gente valorizar a conservação e toda essa sabedoria que a humanidade já acumulou. Fica aqui, então, uma reflexão. Nessa nossa corrida maluca por inovação e pelo que é novo, talvez a resposta mais inteligente e sustentável para os desafios que vêm por aí esteja, na verdade, bem guardada nas lições do nosso passado.